Olá, pessoal! Vamos estudar juntos a lição bíblica da ciência cristã? O tema desta semana é a verdade. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar essa lição e acompanhar esse estudo com a gente. Eu vou ler aqui o texto áureo de Salmo 117, versículos 1 e 2. Louvai ao Senhor, vós todas as nações, louvai-o todos os povos. A verdade do Senhor dura para sempre. Eu achei bonito, né? Porque o tema é a verdade, e aqui fala que a verdade do Senhor dura para sempre. Para mim chamou a atenção, porque não é a verdade do mundo. O mundo chama de verdade algo que é material, geralmente, né? O falso testemunho dos sentidos materiais, o mundo chama de verdade. Agora, qual é a verdade do Senhor? Qual é a verdade de Deus? É a verdade do Espírito. É a verdade que se percebe com o senso espiritual. Então, é a verdade do Senhor, essa verdade espiritual, dura para sempre. É a verdade absoluta. Essa é a verdade que é ensinada na ciência cristã. Já na leitura alternada, Salmos 85, 8, escutarei o que Deus, o Senhor, disser. E é isso que nós buscamos todos os dias, escutar o que Deus nos diz. É porque o mundo nos diz muita mentira. Já Deus nos diz a verdade absoluta. Então, por isso o nosso esforço de escutar o que Deus nos diz. E o que na ciência cristã nós chamamos de oração é justamente isso, escutar o que Deus nos diz. Isso pode acontecer o tempo todo, estamos sempre nesse estado de escuta, nesse estado de receptividade ao que Deus tem a nos dizer, as inspirações, as mensagens angelicais que Deus tem para nós. Agora eu vou ler na seção 1 da lição, em Salmo 25, versículo 5. Deus meu, em ti confio, guia-me na tua verdade e ensina-me. Então não é na verdade do mundo, é na verdade de Deus. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Então é esse estado de espera, de escuta, de receptividade durante todo o dia. Não só de manhã, ou só à noite, ou só quando estamos lendo a lição, mas sempre, em quem eu espero todo o dia. Durante todo o dia nós estamos nesse estado de escuta, de receptividade, de espera no que Deus tem a nos dizer. É natural, porque a comunicação de Deus para o homem é absolutamente natural e constante. Aqui no Salmo 27, praticamente um pedaço inteiro do Salmo aqui, um bom pedaço do Salmo está na lição, a partir do versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Mas, infelizmente, a gente tem muitos medos. De quê? De quem terei medo? Eu vou ter medo de um político, vou ter medo de um ditador, vou ter medo de um ladrão, de algum criminoso, de algum golpista, ou vou ter medo de um vírus, ou vou ter medo de um contágio, de uma bactéria, vou ter medo da chuva, vou ter medo de um desastre natural, como uma tempestade. Então aqui está falando de quem terei medo, é uma pergunta. Se Deus é a luz, é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? Como o Senhor, como Deus é a fortaleza da minha vida, a força da minha vida,
a quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. E o meu coração tem ido muito, para as pessoas que estão vivendo em países em guerra. Na Ucrânia, tivemos notícias, de que a Rússia fica bombardeando constantemente os sistemas, a rede elétrica da Ucrânia, e eles, no meio do inverno rigoroso, estão sem aquecimento, sem luz, sem água. Então nosso coração vai em oração para eles, e buscando para que eles tenham essa mesma força que esse salmista está exercendo aqui. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Mesmo nas situações mais difíceis, vamos confiar no Senhor. Não se atemorizará o meu coração. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. A gente sabe que na interpretação espiritual do Salmo 23, a senhora Ed substituiu habitarei na casa do Senhor para todos sempre, por habitarei na consciência do amor para todos sempre. E aqui a gente pode substituir também nesses salmos. Uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar na consciência do amor para todos sempre, todos os dias da minha vida. E esse é um pedido que nem precisamos pedir, isso já é a realidade. Nós moramos na consciência do amor para sempre. Essa é a nossa morada celestial eterna. A consciência de Deus como ideias perfeitas de Deus. E nós podemos contemplar a beleza do Senhor, a beleza da criação de Deus. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do teu tabernáculo me acolherá. Então, essa ideia de Deus nos acolhendo, nos protegendo de todo o mal, de contágio, de assalto, de golpes, de qualquer coisa. E elevar-me-á sobre uma rocha. A gente sabe que a rocha é um símbolo da verdade. Então, Deus nos eleva até a verdade, que a verdade de Deus é acima do mundo, acima da mundanalidade, das crenças materiais. Então, elevar-me-á sobre uma rocha, e Deus nos eleva sobre a rocha da verdade. Já no livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy, lemos a definição de Deus, na página 465. É o começo do capítulo Recapitulação. E esse capítulo tem um resumão de toda a ciência cristã. E é a partir desse capítulo que é dado o curso primário da ciência cristã. Então, no nosso site, cienciacristã.com, tem uma aba ali, uma subaba, curso primário. Eu acho que está na aba de praticistas ali, daí você clica e vai aparecer outras subabas, e uma delas é curso primário. Então você pode olhar lá, se você ainda não fez esse curso, ver as 3 professoras que dão esse curso no Brasil, que realmente todos interessados em ciência cristã deveriam aproveitar essa oportunidade de fazer esse curso. É uma vez só na vida que fazemos esse curso. É um curso de 12 dias presencial, ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro, dependendo da professora que você escolher. Também tem em outros países, se você não está aqui no Brasil, pode procurar professores de ciência cristã e fazer esse curso. Mas na primeira aula é sobre Deus, que é a primeira parte do capítulo, recapitulação.
E aqui tem essa definição de Deus que é uma maravilha da ciência cristã. Nós que já estamos acostumados, às vezes esquecemos de quão maravilhoso é você saber quem é Deus. E que a maioria das pessoas ora para um Deus misterioso, que ele não sabe quem é, né? E nós, estudando ciência cristã, aprendemos quem é Deus com absoluta clareza, né? Ele já não é mais um mistério, ele é a mente, o espírito, a alma, o princípio, a vida, a verdade, o amor. Então, 7 sinônimos de Deus que a gente usa para representar Deus e para entender quem é Deus. E daí tem 4 qualidades referentes a esses sinônimos. Então, essas qualidades são incorpóreo, divino, supremo, infinito. E eu gosto muito, né? O meu professor de ciência cristã nos ensinou a orar com esse trecho como se fosse um exercício espiritual, né? Todo mundo já fez exercícios materiais. Então, um exercício material, por exemplo, na academia envolve uma repetição, né, de um movimento, por exemplo, né? Seja para cima, seja para lá. Então, aqui um exercício espiritual que ele ensinou para mim é esse, você pensar em cada qualidade, em cada sinônimo com cada qualidade, e ponderar, meditar sobre isso, né? Então, por exemplo, Deus é a mente incorpórea, mente divina, é a mente suprema, é a mente infinita. O que significa isso? Então, Deus é a mente incorpórea. O mundo acredita que a mente é corpórea, ela está dentro do cérebro. Isso é o que o mundo acredita. O que a ciência cristã ensina é que a mente é Deus, e ela é incorpórea. Ela não está sujeita a acidentes, a um acidente vascular cerebral, a uma concussão. A mente divina é espiritual, ela é totalmente incorpórea. Por isso está intacta, nada pode tocar a mente divina, né? Que é a nossa verdadeira mente. Ela é incorpórea, ela não é humana, ela é divina, ela é suprema. Essa mente é suprema no universo. Ela é superior a todas as supostas chamadas mentes mortais, mentes humanas. Não, a mente que é Deus é a mente suprema. E ela não é limitada, ela é infinita, ilimitada. Você vê como a gente pode pegar só um sinônimo e desdobrar, pensar melhor nele com essas 4 qualidades, né? Então, por exemplo, Deus é a vida incorpórea. O mundo acredita que a vida está no corpo, mas Deus é a vida incorpórea. Deus é a vida divina, Deus é a vida suprema, é suprema sobre a morte, sobre a decadência. Ela é a vida suprema e ela é a vida infinita. É uma vida que não tem começo nem fim. Deus é a vida infinita, é a nossa verdadeira vida. E o tema da lição é a verdade, então vamos pensar na verdade. Deus é a verdade incorpórea. O mundo acredita que a verdade é só o que se vê com os 5 sentidos materiais, ou seja, ela é material e corpórea. Já Deus é a verdade incorpórea, é a verdade espiritual, é a verdade divina, não é humana, é a verdade suprema, suprema sobre todas as mentiras que o mundo conta. E ela é infinita, né? Ela é todo-poderosa, ela destrói todo o erro. E Deus é amor incorpóreo, é amor divino, é o oposto do amor humano, que é limitado, que tem condições para acontecer. Eu só te amo se você me ama de volta. Eu só te amo se você faz o que eu acho que você deveria estar fazendo. Se você já faz alguma coisa que eu não gosto, eu já vou parar de te amar. Esse é o amor humano. Agora, Deus é o amor divino.
É o amor que ama como o sol brilha. É um amor infinito, incorpóreo, divino e supremo. É um amor supremo, acima do egoísmo, acima do ódio, acima do suposto amor humano. É o amor divino e supremo. Então, olha como é bonito a gente pensar em cada sinônimo, né, e desdobrar junto com essas 4 qualidades. E também poderíamos ampliar mais um sinônimo, que é o bem, né? Então, na definição de o bem, é Deus, né? Então, é um sinônimo de Deus, e é o bem, e Deus é o bem incorpóreo, é o bem divino, é o bem supremo, é o bem infinito. Você vê como ele encaixa perfeitamente aqui também a palavra o bem. Os atributos de Deus são a justiça, a misericórdia, a sabedoria, a bondade e assim por diante. Em inglês aqui é goodness, que pode ser ou o bem ou a bondade. Como muita gente que acredita que Deus pode ser mau, né? Que ele só é bom com quem é bom, ou nem isso, às vezes nem ele é bom com quem é bom, e ele às vezes comete injustiças. Então, tem muitas pessoas que acreditam que Deus não é bom, né? Mas aqui está falando que um dos atributos de Deus é a bondade. Isso é muito importante, né? Deus é o bem e ele é totalmente bom, repleto de bondade. Na página 287 lemos: na ciência, a verdade é divina. Não é humana, é divina. E um Deus infinito não pode ter nenhuma dessemelhança. Teria Deus, a verdade, criado o erro? Não, claro que não. Então, por exemplo, teria Deus o bem criado o mal? Não. Teria Deus a vida criado a morte? Não. Teria a vida criado a decadência? Claro que não. Teria Deus, que é a fonte infinita da saúde, criado a doença? Não. Teria Deus, que é o infinito sustentador, criado a falta, a carência? Não. Olha que lindo isso, né? A gente pensar nessa frase e não aceitar que Deus tenha criado qualquer coisa oposta a Ele, né? Ou mesmo permitido qualquer coisa oposta a Ele, né? Os 5 sentidos materiais testificam que a verdade e o erro estão unidos em uma mente que é tanto boa quanto má. Então você vê aqui, uma mente que é tanto boa quanto má é a mente humana ou a mente mortal, né? Então a gente acredita que cada um de nós tem uma mente e que essa mente é uma união de coisas boas e coisas ruins. Então, você tem pensamentos bons, mas às vezes você fica com raiva do político ou do outro cara, ou de alguém que te engana. Então é uma mistura de amor e ódio. Você é inteligente nisso, mas você não é inteligente naquilo. Uma mistura de qualidades e defeitos, né? Então essa mente humana é muito complexa. E essa mistura, ela é tanto boa quanto má, né? Nem que sejam em pequenos graus, assim. Claro que a maioria das mentes são boas, mas não se acredita que ela seja totalmente boa, que às vezes inclui algum elemento do mal, ou algum elemento de fraqueza, né, de carência, algum defeito, né? E aqui a gente pode entender que a mente divina é a mente verdadeira, e ela não é tanto boa quanto má. A mente divina é totalmente boa. Ela não tem defeito. Ela é infinita. Ela tem plena e absoluta capacidade, né?
Então, vamos confiar que a nossa mente, que a única mente que existe é a mente divina, que é totalmente boa. Ela não é tanto boa quanto má, né? E aqui os 5 sentidos materiais, né, em referente a isso, fala: o seu testemunho falso cederá finalmente à verdade, ao reconhecimento do espírito e da criação espiritual. Essa criação que é totalmente boa, perfeita, criação de Deus. Na página 367, a verdade é infinita, por isso é preciso reconhecer que o erro nada é. E que podemos substituir a palavra erro por outros erros, né? Então, por exemplo, a vida é infinita, porém, por isso preciso reconhecer que a morte nada é, que a decadência nada é. O amor é infinito, por isso é preciso reconhecer que o ódio nada é, o egoísmo nada é, porque o amor é infinito. O espírito é infinito, por isso é preciso reconhecer que a matéria nada é. A mente é infinita, por isso é preciso reconhecer que a mente mortal nada é. O princípio é infinito, por isso é preciso reconhecer que o desequilíbrio, a indisciplina, nada é. A verdade é onipotente no bem, por isso o erro, o contrário da verdade, não tem poder. O mal é apenas o contrapeso do nada. Então, olha, imagina aquela balança, né? Você põe um peso aqui, e daí o mal, ele é o contrapeso do nada. Ou seja, ele não é nada, né? É o contrapeso do nada. É apenas o contrapeso do nada. A maior injustiça é apenas o oposto hipotético da suma justiça. Aqui, se você for olhar no inglês, a palavra traduzida como injustiça está wrong, injustiça right. Então, uma tradução literal seria: o maior errado é apenas o oposto hipotético do sumo certo. Fica estranho em português, por isso que puseram justiça. Na tradução anterior estava: o maior bem é apenas o oposto, o maior mal é apenas o oposto hipotético do sumo bem. Porque realmente no inglês wrong e right, né, fica difícil de traduzir exatamente assim nessa frase. Mas é bom a gente pensar nisso, né? O maior, aquilo que está mais errado no mundo, na nossa vida, na nossa experiência, no nosso relacionamento, é simplesmente o oposto hipotético do mais elevado, do sumo certo, né, do que é certo. E a gente pode pensar, né, em injustiças que a gente sofreu na vida. E a maior injustiça é apenas o oposto hipotético da suma justiça, né? O que está mais errado é, na verdade, o oposto hipotético do que está mais certo, do que Deus estabeleceu, né, da verdade absoluta. Então, podemos também substituir aqui: a maior doença é apenas o oposto hipotético da suma saúde. O maior pecado é apenas o oposto hipotético da suma santidade. A maior falta é apenas o oposto hipotético do sumo suprimento, né? A maior decadência é apenas o oposto hipotético da suma vida, né? A vida infinita. A confiança inspirada pela ciência assenta no fato de que a verdade é real e o erro é irreal. Na página 454, lemos: a compreensão, mesmo em pequeno grau, de que Deus é todo o poder que existe, destrói o medo e firma os pés na verdadeira vereda, a vereda que conduz à casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Então, olha que bonito, né? Todos nós gostaríamos de vencer o medo. Creio que a maioria de nós ainda não se sente assim, totalmente vencedor do medo,
né? Totalmente livre do medo, mas é uma possibilidade. Nós podemos ser completamente livres do medo. E qual é a receita para isso? É a gente compreender, mesmo que em pequeno grau, de que Deus é todo o poder que existe. Se Deus é todo o poder que existe, é o único poder que existe, não há outro poder que possa nos afligir. Então, não há razão para ter medo. Porque o medo é a crença em algum outro poder que possa nos prejudicar, né? Então, a crença num vírus, a crença no frio, a crença num agressor, a crença num chantagista, é a crença em alguém ou alguma coisa que tenha poder para nos prejudicar. Por isso tememos. Então, a compreensão, mesmo que em pequeno grau, que Deus é todo o poder que existe, é o único poder que existe, é todo poderoso, Deus é amor, Deus é nosso pai e mãe, Deus está sempre presente, né? Isso tudo destrói o medo, né? E podemos utilizar isso em nossas orações. A gente sabe que a gente sempre começa o tratamento na ciência cristã vencendo o medo, né? Atacando justamente esse ponto, né? O medo da doença. E vencendo o medo. Na página, aqui na seção 2, vamos ler no segundo livro de Samuel 22, versículo 33. Deus é a minha fortaleza, a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Quando eu li isso hoje, né, eu pensei, nós estamos no começo do ano. Vamos pensar no ano inteiro como um caminho. Eu pensei, Deus desembaraça esse caminho. Todo o caminho que vamos traçar esse ano, a gente pode pensar que Deus perfeitamente desembaraça esse caminho, ou nos guia por esse caminho. Tira as pedras de tropeço, né? Deixa esse caminho bem livre, bem harmonioso. Eu pensei assim, um conforto, né? Pensar que Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. E parece que realmente o caminho é cheio de embaraços, cheios de desafios, de dificuldades, de obstáculos que vamos ter que transpor, né? Mas Deus é a nossa força e Ele desembaraça o nosso caminho, Ele nos guia no caminho. Já aqui, bem abaixo, no Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus, eu creio que é Deus que está falando isso, ou é alguém que está falando para o Josué, mas é muito bonito. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então podemos pensar num anjo falando isso para nós, né? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, por exemplo, eu estava justamente aqui matutando o que eu vou fazer esse ano. Eu tenho muitas possibilidades, estava pensando em viajar. Independente de onde eu for, né? Seja aqui em São Paulo, seja em qualquer lugar que eu for, né? O Senhor é comigo por onde quer que eu for, né? Por onde quer que nós andemos, Deus é conosco. Isaías 30, versículo 16. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. E que então, na confiança em Deus está a nossa força. Pensa, quando estamos confiantes em Deus, nós somos fortes. É uma força interior.
é uma força espiritual. Então, na tranquilidade e na plena e absoluta confiança em Deus está a nossa força. Aqui em Ciência e Saúde, página 183, a obediência à verdade dá ao homem poder e força. Mas daí, o que é obedecer à verdade? Obedecer a Deus. Eu pensei nos 10 mandamentos, que são um símbolo, né, do que Deus quer de nós. O que seria obedecer a Deus? Penso que obedecer os 10 mandamentos é um grande princípio para obedecermos a Deus. E também obedecer no sentido de estar sempre na escuta, em sintonia com Deus, e quando Ele nos diz algo, a gente obedece. Nem sempre é fácil. Às vezes o que Deus nos diz é um pouco contrário ao que o senso humano pensa, ao que a lógica humana pensa, né? Mas a obediência à verdade dá ao homem poder e força. É um poder espiritual, é uma força espiritual, é uma força de fazer o bem. Eu lembrei de uma experiência aqui que eu li e contei já para vocês, mas aqui me deu vontade de falar de novo, né? Daquela moça que estava com vontade de ir numa loja, e de repente ela parou para escutar a Deus, Deus falou para ir em outro lugar, ela obedeceu, foi para aquele lugar, para essa outra, um centro de comércio, daí ela viu uma vaga ali bem pertinho, né, de onde ela ia, daí Deus falou, não, estaciona mais para lá. Ela obedeceu, por mais estranho que fosse essa inspiração, estacionou mais para lá, daí achou uma carteira e daí entrou em contato, né, devolveu a carteira para a pessoa. Quer dizer, Deus estava utilizando ela como um instrumento para fazer o bem, né? Ela teve esse poder de fazer o bem, essa força para fazer o bem, porque ela escutou a Deus e obedeceu. Então aqui, nesse contexto dessa experiência que é pequena, mas ela obedeceu à verdade, e isso deu a ela poder para abençoar outra pessoa. Aquela pessoa que tinha perdido a carteira. Então olha que bonito isso. Na página 28, há demasiada coragem animal na sociedade humana e não há suficiente coragem moral. O que é coragem animal? O que é coragem moral? Coragem animal, né? Não sei, seria uma coragem mais física, eu acho um pouco difícil de definir, mas coragem moral eu tenho um pouco mais facilidade de definir, seria a coragem de fazer o que é certo, independente do que isso pareça incorrer, né? Ontem mesmo eu li um testemunho de adolescentes, né, no Sentinel, Christian Science Sentinel. Era uma adolescente que participava de um grupo de dança, né? Eles iam fazer uma apresentação e a coreógrafa perguntou para todo mundo, para as meninas, olha, vocês teriam coragem de fazer essa dança de topless, né, mostrando os seios? E daí todo mundo ficou de pensar e trazer a resposta no dia seguinte. Essa menina não se sentiu confortável, né? Não que ela tivesse medo de mostrar os seios, ela sabe que dentro de um contexto artístico isso pode acontecer, né? E dependendo do objetivo artístico pode ser interessante, a nudez ou não, mas ela não sentia que naquela dança que elas iam performar, aquilo tinha a ver, né? Ela ficou com medo, será que minhas colegas de dança vão achar que eu sou muito retrógrada,
que eu sou muito antiquada por não querer fazer isso, mas ela sentiu no coração que ela não, que ela deveria ter a coragem moral de falar a verdade, o que ela realmente sentia, né? Independente do que os outros poderiam pensar dela, né? Os outros do grupo. E ela chegou no dia seguinte e falou, olha, eu não me sinto confortável, né, nessa dança que nós vamos performar de estar em topless. E outras meninas também acabaram, né, falando, eu também não e tal. Ela acabou ajudando outras meninas talvez a terem coragem de falar o mesmo. E depois a professora entendeu perfeitamente. Depois, quando fizeram essa performance, eles acharam, nossa, realmente, se a gente estivesse de topless aqui, não tem nada a ver, né? Foi realmente a melhor escolha que a gente fez. Não tinha a ver com o objetivo daquela performance, né? Só depois que elas fizeram que ficou absolutamente claro que foi a decisão correta, né? Mas ela teve a coragem moral de expor, de falar o que ela realmente pensava, mesmo tendo dúvida sobre o que os outros pensariam dela, tal, né? Isso é um exemplo pequeno de coragem moral, né? Mas a coragem moral de, por exemplo, teve um outro cientista cristão que eu conheço, né? Que ele trabalhava na Petrobras e numa época em que havia corrupção ali, ele estava bem alto, e daí ele via assim que o pessoal, eles aceitavam essa ideia da corrupção ali. Vamos fazer isso, vamos... E ele teve a coragem moral de falar, olha, não, eu não aceito, né, esse tipo de coisa, e saiu desse... Acabou, vamos dizer, parece que ele desceu de posto só para não participar de corrupção, assim, né? Foi uma coragem moral, né, de fazer algo que ele considerava certo, né? Independente do que os outros acharam, do que ele ia ganhar monetariamente com isso ou perder monetariamente, ele não estava disposto a fazer nada que fosse corrupto, né? A coragem moral de fazer o que é certo, né? E tem inúmeros outros exemplos, né? Mas, também um exemplo pequeno de coragem moral, que acho que já aconteceu com muitos de nós, né? Que às vezes, por exemplo, recebemos o troco errado, ou vemos que o garçom cobrou errado ali a conta, cobrou a menos da gente, e a gente fala, olha, eu consumi isso, aquilo, olha, não está na conta. Então, é a coragem moral de fazer o que é certo. Fala, mas, né, a mentalidade do jeitinho brasileiro, de levar vantagem em tudo, é falar, que bom que ele não cobrou a minha bebida, vou sair ganhando aqui nessa... Mas a gente vai lá e fala, não, olha, está faltando um negócio aqui na conta, né? Pode acrescentar a bebida porque eu bebi. É um exemplo pequeno, mas é a coragem moral de fazer o que é certo, né? E nos dá uma sensação muito boa no coração, né? Já aconteceu muitas vezes comigo, né? De alguma conta errada, que eu fui lá e corrigi, paguei a mais, né? E me senti muito bem por isso, por estar alinhado com a verdade, com o bem, né? É um ganho infinitamente superior à suposta perda financeira de ter pagado um pouquinho a mais, né? É o ganho espiritual, né? A gente fazer o que é certo, né? De se pôr no lugar do outro, né? Se eu fosse o dono desse restaurante e eu gostaria de estar perdendo dinheiro porque o meu garçom esqueceu de cobrar uma bebida, né? Não, eu gostaria que tudo estivesse absolutamente correto. Tudo que foi consumido vai ser pago, né? Então você se põe no lugar do outro também, né? Mas como reformar o homem que tem mais coragem animal do que coragem moral? E que não tem a verdadeira ideia do bem? Existem muitas maneiras de reformar o homem que tem mais coragem animal do que coragem moral e não tem a verdadeira ideia do bem. Primeiro,
ajudando ele a ter a verdadeira ideia do bem. Né? Então, por que as pessoas cometem tantos atos errados no mundo? Tanta injustiça, tanto roubo, tantas falcatruas, tantos golpes. Por que essas pessoas não têm a verdadeira ideia do bem? Eles acham que o bem é matéria. E ganhar mais matéria a qualquer custo é justificável. Então eu quero ganhar dinheiro, eu vou enganar o outro para ganhar dinheiro. Só que no momento que eu engano o outro, eu perco o meu caráter. Eu perdi infinitamente mais do que eu supostamente ganhei. Né? Cada pessoa que faz uma coisa errada é como se estivesse enfiando uma faca no próprio coração, está se matando aos pouquinhos, matando o seu caráter, matando o seu... ele está se afastando do seu verdadeiro ser, né? Está aceitando uma mentira sobre si mesmo, uma mentira de que ele é um mortal desonesto, um mortal corrupto, um mortal malvado. Né? Ele está perdendo, só perdendo. Então, dando a verdadeira ideia do bem, a gente pode ajudar as pessoas a não cometerem atos negativos, atos errados. Então, na ciência cristã tem a definição de bem. Né? No glossário, um dos itens do glossário, no final do livro Ciência e Saúde, é o bem. O que está escrito lá? O bem é Deus, o Espírito, onipotência, onipresença, onisciência e oniação. Então o mundo acha que o bem é matéria, é pessoa, é lugar, é coisa. Mas o bem é Espírito e é Deus. A gente entende isso, né? A gente tem a verdadeira ideia do bem. E não vai fazer nada errado para conseguir esse bem, porque esse bem já é nosso. O bem infinito, que é Deus, já está à nossa disposição. A gente não precisa enganar ninguém para ter o bem. Né? Já temos todo o bem infinito, que é Deus. Né? Já está à nossa disposição. Sempre esteve e sempre estará. Né? É um bem infinito. E ele se manifesta humanamente de alguma forma, né? De alguma forma tangível. Não é só uma ideia de que Deus é o bem. Isso se manifesta de formas tangíveis na nossa vida. Né? E daí está falando aqui, pela consciência humana, convence o mortal do engano que ele comete ao procurar meios materiais para conseguir a felicidade. É claro que esses meios materiais para conseguir a felicidade pode ser muita coisa, né? Com certeza, né, qualquer meio material escuso, ou que seja desonesto, ou que envolva algum grau de maldade, não está correto, né? Não está em linha com Deus, que é o bem, que é o amor, que é a verdade, né? Que é o princípio. Então, óbvio que procurar meios materiais desonestos para conseguir a felicidade é absolutamente inaceitável, né? Para nós que estudamos a ciência cristã. Agora, aqui não está falando meios materiais desonestos, só está falando meios materiais. E daí, quando eu li isso, eu falei, mas eu procuro meios materiais para conseguir a felicidade o tempo todo. Então, por exemplo, eu vou comer num restaurante que eu gosto, eu estou procurando um meio material para conseguir a felicidade, porque eu fico feliz quando eu como uma boa comida. Eu vou para a academia porque eu gosto de fazer exercício, eu me sinto bem. Então, eu estou procurando um meio material para conseguir a felicidade. Eu fui viajar com a minha namorada semana passada, então eu procurei um meio material chamado viagem para conseguir a felicidade. Isso está errado? A gente sabe que não, né? Agora, como conciliar essa frase, né? Então,
convence o mortal do engano que ele comete ao procurar meios materiais para conseguir a felicidade. Aqui eu fiquei pensando, eu falei, mas a gente faz isso o tempo todo, procurar meios materiais para conseguir a felicidade. Então eu vou sair com o meu amigo para bater papo, né? Porque eu amo esse meu amigo, mas será que sair com o meu amigo é um meio material para conseguir a felicidade? Será que ir no cinema é um meio material para conseguir a felicidade? E a gente faz isso o tempo todo, né? Agora, primeiro, eu acho que tudo isso que eu mencionei a gente pode ver algo bom por trás, assim, não é só um meio material. Né? A gente tem direito a uma alimentação, né? E buscar um restaurante que a gente gosta é o nosso direito. Vamos ficar felizes? Vamos, provavelmente, mas será que isso está incluído aqui? Né? Procurar meios materiais para conseguir a felicidade? Eu acho que aqui a senhora Ed primeiro, eu lembrei de 2 outros trechos que eu vou citar aqui. Um está na página 250. E a senhora Ed diz assim, a ciência nunca admitirá que a felicidade possa estar à mercê das circunstâncias, né? Ou está sujeita às circunstâncias. E claro, almoçar num restaurante bom é uma circunstância. Passear com um amigo é uma circunstância. Viajar com a namorada é uma circunstância. Assistir um filme é uma circunstância. A minha felicidade não depende dessas circunstâncias. Né? Assim como sofrer um acidente é uma circunstância. Se eu sofrer um acidente, isso vai tirar minha felicidade. Levar um pé na bunda da namorada é uma circunstância. Eu vou perder minha felicidade se a minha namorada não quiser mais ficar comigo. A ciência nunca admitirá que a felicidade possa estar sujeita às circunstâncias. Isso é uma frase importante. Né? Ou seja, a felicidade não depende das circunstâncias humanas. A verdadeira felicidade não depende das circunstâncias humanas. E daí tem uma outra frase do Sem Saúde que está na página 57. E diz assim, a felicidade ela é espiritual, não é material, não depende das circunstâncias. Ela é nascida da verdade e do amor, não das circunstâncias. Ela não é egoísta, e nem pode existir sozinha, mas exige que toda a humanidade dela compartilhe. Então, você vê que ela está dando um senso muito mais espiritual do que é a felicidade. É diferente do que nós, humanos, achamos que é a felicidade. Para a gente, a felicidade é uma circunstância legal. Né? Ir num restaurante, sair com um amigo, viajar com a namorada, ver um filme legal, isso tudo são circunstâncias materiais e que nós acreditamos que nos trazem felicidade e humanamente nos trazem. Mas a senhora Ed está falando de uma felicidade superior, né? A felicidade espiritual, não é material, ela é nascida da verdade e do amor, não de uma namorada, não de um dinheiro, não de uma viagem, né? Ela é nascida da verdade e do amor, ela não é egoísta. Então, se eu viajei com a minha namorada, é eu e ela que se divertimos, e todo o resto do mundo. Se eu fui no restaurante e comi um bom prato, só eu desfrutei desse bom prato, e todo o resto do mundo. E aqui ela está falando, né, que essa felicidade é espiritual nascida da verdade. Ela não pode existir sozinha. Ela não é egoísta, mas exige que toda a humanidade dela compartilhe. Então, ela está falando de uma felicidade muito mais elevada do que o que nós chamamos de felicidade. É uma felicidade espiritual. E é nascida da verdade e do amor, não de uma circunstância. Então, todo mundo está sujeito à verdade e ao amor. A verdade e o amor, que é Deus, está disponível para todos.
enquanto circunstâncias humanas só estão disponíveis para alguns. Agora, a verdade e o amor está disponível para todos. O bem que é Deus está disponível para todos. Então, talvez a gente possa entender que essa felicidade espiritual, ela é dependente exclusivamente de Deus, não de circunstâncias. E ela está disponível para todos, a todo instante. É essa felicidade que a gente busca. E eu pensando, por exemplo, como eu já mencionei semana passada, eu fiz uma viagem com a minha namorada, mas o que me trouxe felicidade? Foi uma circunstância material? Não, foi a minha comunhão com Deus. Durante toda a viagem eu estava sentindo a presença de Deus, estava sentindo o amor de Deus, estava sendo grato a Deus. Isso é que me trouxe uma felicidade verdadeira, interior, que ninguém pode me tirar. Quando eu vou na academia, eu sinto felicidade, mas não porque eu fui na academia, mas porque durante a academia eu estou em comunhão com Deus. Estou escutando programas de rádio da Ciência Cristã, estou orando. Eu sinto essa comunhão com Deus, eu sinto essa energia divina do Espírito. Eu desfruto da força e da saúde que Deus me deu. Isso me traz felicidade. Por quê? Porque ela é espiritual. Não é da circunstância ir na academia, é da minha comunhão com a verdade e o amor. Então, essa é a felicidade superior. Ela vem da verdade e do amor e não de uma circunstância. E mesmo se a circunstância não é tão boa, você continua feliz, porque a sua felicidade não depende da circunstância. Aqui na página 8 do livro Ciência e Saúde, no meio do trecho aqui diz assim: se sentimos a aspiração, a humildade, a gratidão e o amor que nossas palavras expressam, isso Deus aceita. E aqui também está falando de oração, Quando nós estamos orando, nós sentimos essa aspiração, essa humildade de reconhecer que Deus é superior, essa gratidão, esse amor. Isso Deus aceita. Isso é um sinal de que a sua oração está funcionando. Porque a oração não é para mudar a Deus e não é para fazer com que Deus desça aqui na terra e faça alguma coisa por nós. Deus já está fazendo tudo, Deus já fez tudo. A oração é para mudar o nosso pensamento, para pôr o nosso pensamento em sintonia com Deus. E esses são sinais de que a oração está funcionando. Quando a gente sente essa sintonia com Deus, essa aspiração, essa humildade, essa gratidão, esse amor, daí sim, a gente está falando isso, Deus aceita, mas também no capítulo oração, a senhora Ed usa muitos conceitos humanos, assim, do ponto de vista humano, mas Deus já nos aceitou eternamente. Ele não precisa escutar uma oração, deixa eu anotar aqui, se essa oração tem aspiração, humildade, gratidão e amor, agora eu aceitei essa oração, deixa eu ajudar esse mortalzinho aí embaixo. Não é assim que Deus funciona, Deus já nos aceitou infinitamente, Ele não precisa escutar uma boa oração para nos aceitar. É nós que precisamos aceitar a Deus. E a oração é para nós aceitarmos a Deus, não para Ele nos aceitar. Ele já está nos amando infinitamente, é nós que não aceitamos esse amor porque o nosso pensamento está na materialidade. E a oração é para nós aceitarmos a Deus. Na página 130, se o pensamento se sobressalta ante a vigorosa afirmação da ciência
a respeito da supremacia de Deus, a verdade, e põe em dúvida a supremacia do bem. E é muito comum a gente pôr em dúvida a supremacia do bem, porque as alegações do erro são muito agressivas. Eu vendo as notícias do mundo, a gente fica muito triste, com o erro gritando, falando, eu sou superior ao bem, Deus não está aqui não, viu? Aqui só está o mal. Então, na guerra na Ucrânia, guerra no Sudão, protestos no Irã, então foi uma tristeza ver que as autoridades iranianas estavam atirando e matando pessoas na rua só porque estavam protestando. Então, mais de 2.000 pessoas morreram covardemente assassinadas no Irã. Isso deixa todo mundo triste, Pessoas inocentes, pessoas que estavam na rua simplesmente protestando por um governo melhor, foram alvejadas, Então, é o mal gritando, falando, eu sou mais real que o bem. Deus não está aqui presente, não. Então, o pensamento se sobressalta ante a vigorosa afirmação da ciência a respeito da supremacia de Deus, a verdade. Parece que nessas situações, Deus não é supremo, porque o mal está agressivamente alegando ser superior ao bem. E se o pensamento põe em dúvida a supremacia do bem, não deveríamos, pelo contrário, espantar-nos ante as vigorosas alegações do mal e duvidar delas, em vez de duvidar de Deus. Vamos duvidar das alegações do mal. Em vez de continuar a pensar que seja natural amar o pecado e desnatural abandoná-lo. É natural que o Vladimir Putin ame o ódio, ame a guerra e queira matar mais pessoas inocentes? É natural que esse ayatolá do Irã fique feliz com o povo dele sendo morto só porque está protestando contra ele? Ou seja, é natural amar mais o poder político do que seres humanos inocentes? Claro que não, É totalmente desnatural amar o pecado, amar a ganância, amar o ódio, amar esse suposto poder político, que esses supostos líderes acham que têm, enquanto Deus é todo o poder que existe. Então, na verdade absoluta, esse ayatolá, esse ditador, não tem poder algum. Deus é todo o poder que existe, o amor é todo o poder que existe. O ódio não tem poder, Por mais que as alegações do erro mintam e falem que ele tem poder, sim. Mas cabe a nós, na ciência cristã, sempre acreditar mais no que Deus nos diz do que o mundo diz, do que a matéria diz. E é muito difícil quando a gente vê notícias assim, Mas quando eu consigo enxergar melhor quando eu tento ver do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista da vida, alguém morreu? Não. Por mais que as notícias digam que ali 2.000 pessoas morreram no Irã, ou mais, ninguém morreu para Deus. Deus é a vida dessas pessoas e elas continuam vivas. Elas só passaram para um próximo estágio. Vão estar vivas não aqui, mas lá, num outro estágio de experiência. Continuam vivas, continuam sendo amadas por Deus, intocadas em seu ser espiritual. O ser espiritual nunca foi alvejado. Não pode ser atingido por uma bala de chumbo. Então Deus enxerga só esses filhos perfeitos. Deus enxerga o seu reino em absoluta harmonia. Então, do ponto de vista de Deus, nada disso que a gente vê nas notícias é real. São só
criações da materialidade, né? Algumas melhores que as outras, né? A gente que vive numa democracia aqui no Brasil, que caso a gente não concorde com o governo, a gente pode ir para a rua protestar e sabemos que não vamos levar um tiro, né? Então é um privilégio nosso de viver numa democracia, né? E parece que grande parte do mundo não vive em democracia e não pode sequer exigir seus direitos. Mas isso é criação material, né? É o mundo material que não tem nada a ver com o mundo de Deus, com o reino de Deus, né? E é muito difícil a gente enxergar as coisas do jeito que Deus enxerga, né? Do ponto de vista de Deus, é tudo diferente. Do ponto de vista de Deus, todos vivemos no reino de Deus. Somos infinitamente amados por Deus, supridos por Deus, abençoados, guiados e governados por Deus, né? Só existe um reino, é o reino de Deus. Só existe um poder, que é o poder de Deus. Uma vida que é eterna. Então, Deus está vendo tudo como realmente é. É a verdade absoluta, né? Então, quando a ciência cristã nos ajuda a enxergar o que Deus enxerga, né? E assim a gente vai estar em paz, né? E vai ajudar, né, com a nossa paz, ajudar a trazer paz para o mundo. Vamos para a seção 3. Em Salmo 145, versículo 14 e 18. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Então, é muito comum a gente vacilar, né? E a gente se prostrar ante o mal, né? Como eu falei, você lê notícias assim, você se prostra, né? Você fica abalado, fica triste. Agora, o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados, né? Levanta todos os prostrados. Faz a gente parar de acreditar no erro, parar de se chocar com o erro, né? E só enxergar a verdade divina. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. E ontem minha mãe comentou esse trecho no estudo na igreja, essa palavra invocar, né? E é o que muitas pessoas acreditam, né? Que você precisa invocar a Deus, né? Como se ele estivesse longe, ou estivesse na dele lá, cuidando da vida dele, e a gente precisasse invocar a Deus para Deus ser teu, para Deus nos ajudar. Mas Deus já é Deus, né? Não precisa da nossa invocação para ele virar Deus, né? Ou ele já é onipresente, onipotente, onisciente, já é amor infinito, já está nos dando todo o bem, já está nos dizendo tudo o que a gente precisa saber. Nós é que precisamos escutar, né? Entrar em sintonia com Deus. Então, o invocar a Deus é simplesmente se voltar a Deus em oração, né? Com receptividade, com humildade, e escutar o que Ele tem a nos dizer, né? E eu sempre penso assim, né? Eu penso naqueles brinquedinhos de corda. Quando eu era criança, eu tinha muito brinquedo de corda, né? Você tinha que dar corda e ele funcionava por um tempo, o brinquedo. E eu acho que muitas pessoas acreditam que oração é dar corda para Deus, né? Deus não funciona, mas na oração a gente vai dar uma corda, Deus vai funcionar um pouquinho, depois vai parar de funcionar, a gente tem que orar de novo. Não, Deus não precisa a gente dar corda, né? Ele já está funcionando, né? Sempre esteve e sempre estará. A oração é para nós entrarmos em acordo com Deus, né? Percebermos o que Ele fez, o que faz, o que está fazendo, né? Desfrutarmos do que Deus está fazendo. A oração é simplesmente para a gente entrar em sintonia, né?
Salmo 43, versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. E Deus envia a luz e a verdade para que nos guiem. Uma dessas verdades, uma das manifestações dessa verdade é a Bíblia e o livro Ciência e Saúde com a chave das Escrituras, que ajuda a gente a entender a Bíblia. Então, Deus nos enviou a verdade através desses dois livros. Cabe a nós estudar essa verdade, compreender essa verdade, desfrutar dessa verdade, aplicar essa verdade. E Deus já enviou a luz. Nós é que precisamos utilizar essa luz. Agora, Deus também envia diretamente de Deus para nós. Quando estudamos a Bíblia e Ciência e Saúde, na verdade é como se a gente estivesse pondo aquela escadinha para o céu, para os anjos, os pensamentos de Deus descerem. Então, claro que Deus não está no céu, Deus está aqui presente. O céu é só um estado de consciência, mas é uma metáfora para a gente entender que essa comunicação é direta de Deus para o homem. E que o estudo, a leitura, a oração são métodos humanos para a gente entrar em sintonia com Deus. E essa luz vem diretamente de Deus para nós. Em Lucas 13, versículos 10 a 13, tem uma cura muito bonita. Ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, de uma crença de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada sem de modo algum poder endireitar-se. Isso é muito simbólico, que tem muita gente encurvada moralmente, sem poder endireitar-se. Às vezes nós, temos algum vício, algum defeito que a gente não consegue endireitar. E o Cristo vem e nos chama e nos diz: mulher ou homem, estás livre da tua enfermidade. Você é livre. O Cristo é a mensagem divina de Deus aos homens, a qual fala a consciência humana. Então, o Cristo está falando a nossa consciência agora. Ele está falando exatamente o que falou para essa mulher. Estás livre da tua enfermidade, da tua crença, do teu pecado, qualquer coisa que esteja nos aprisionando. O Cristo, a verdade, nos liberta. E imediatamente a gente se endireita nosso jeito de pensar, de agir, e dá glória a Deus. Então, a mesma coisa que aconteceu 2000 anos atrás acontece agora. O mesmo Cristo que falou ali fala conosco agora. E fala com todos. Ele fala a consciência humana, não só nossa, a de todos. Então podemos confiar que o Cristo vai falar a consciência humana do Ayatollah Khamenei lá no Irã. Cristo está falando a consciência humana do Vladimir Putin. Cristo está falando a consciência humana do Trump, a consciência humana de todos. Na página 316, lemos: o Cristo, a verdade, foi demonstrado por meio de Jesus e é demonstrado por nosso intermédio para dar provas do poder do Espírito sobre a carne, para mostrar que a verdade se manifesta por seus efeitos sobre a mente humana e o corpo humano, curando a doença e destruindo o pecado. Página 162, lemos: a ciência cristã traz ao corpo a luz solar da verdade, que revigora e purifica. Então lembra que corpo é pensamento. Então, corpo é o nosso pensamento exteriorizado e trazendo a verdade para o nosso pensamento, isso ilumina o corpo. Eu percebo isso muito. Todo mundo que é esportista e cientista cristão percebe, como trazer a verdade para a nossa consciência, isso se manifesta no nosso corpo.
E claro que quem não é esportista também percebe, né? Nas curas, na vitalidade, na saúde, né? Né, no vigor e na força que manifesta, né? Porque trouxe essa luz solar da verdade para a consciência. Isso, né? Como o corpo é pensamento exteriorizado, seu pensamento sendo abençoado, o corpo também é abençoado. A ciência cristã age como um alterante, neutralizando o erro com a verdade. Modifica as secreções, elimina humores, dissolve tumores, relaxa músculos enrijecidos e restaura a saúde dos ossos. O efeito dessa ciência consiste em sacudir a mente humana, levando a uma mudança de base sobre a qual possa ceder à harmonia da mente divina. Então, ontem também minha mãe falou sobre essa palavra ceder, uma coisa muito interessante, né? Que no inglês é yield. E é a mesma palavra que está escrito quando, nas estradas, quando tem uma entrada ali, né? E daí tem aquele triângulo, que significa dar a passagem em português, né? Mas em inglês é yield, ceder, né? E daí, no caso, ceder a Deus é dar a passagem a Deus, deixar Deus agir. Então, Deus está agindo. Na nossa oração, a gente vai dar o consentimento para Deus agir na nossa vida. Deixar Deus passar à nossa frente e nos guiar. Isso é ceder a Deus. Deixar Deus agir na nossa vida. Não interromper a Deus, não se pôr na frente de Deus, não invadir o espaço de Deus, e sim ceder a Deus, deixar Deus agir na nossa vida. Ceder à harmonia da mente divina. E a senhora Ed falava isso, ela falava que ela tinha mais sucesso quando ela tirava a Mary da frente e deixava Deus agir, Que é como eu falar, eu vou tirar o Flávio da frente e deixar Deus agir, Tirar o nosso ego da frente, ceder, dar passagem para Deus e deixar Deus nos guiar, agir por nosso intermédio, Tirar o nosso ego da frente, Isso é uma maneira de ceder à harmonia da mente divina, tirar nossas dúvidas, Depois a gente vai falar sobre isso de novo. Aqui na página 417 diz assim: afirma tu os fatos da ciência cristã, que o Espírito é Deus, por isso não pode estar doente, que aquilo que se chama matéria não pode estar doente. Daí quando eu estou lendo isso, eu substituo a palavra matéria por alguma parte do meu corpo que eu estou buscando cura. Então, por exemplo, se eu estou com uma coceira na parte do corpo, eu vou substituir matéria por aquela parte do corpo que está coçando. Então, aquilo que se chama pele não pode estar doente, com coceira. Isso é um exemplo. Então, a gente está aplicando isso na nossa vida prática, não só ler por ler. Então, se tem alguma coisa que está alguma parte do seu corpo que pareça não estar em harmonia, substitui, Aquilo que se chama, então, por exemplo, se o meu joelho está doendo, então, eu vou orar com esse trecho e falar, o Espírito é Deus, por isso não pode estar doente, não pode estar doendo. Aquilo que se chama joelho não pode estar doendo, porque toda causalidade é mente. A mente é Deus, só a mente é causa. A mente não causou essa dor. Portanto, essa dor não foi causada. Ela não tem causa, ela é um sonho mortal, uma ilusão mortal, não tem realidade. Então, toda a causalidade é a mente agindo mediante a lei espiritual da harmonia, a lei espiritual da saúde, a lei espiritual do bem. Então, mantém tua posição com a compreensão
inabalável da verdade e do amor, e vencerás. Né? Isso é um exemplo de tratamento metafísico. Você pega um trecho e ora especificamente para a sua necessidade. Né? A verdade, a vida e o amor são a lei de aniquilamento para tudo que lhes é semelhante, porque declaram que só existe Deus e nada mais. Então eu fiquei pensando, né, a lei de aniquilamento parece um pouco forte, né, isso, mas a verdade, a vida e o amor são a lei de aniquilamento para todo o erro. Né? Isso é muito confortante, saber que existe uma lei de Deus, a lei que aniquila todo o erro. Né? Aqui na seção 4, né, lemos em Ciência e Saúde, na página 185, um paciente sob a influência da mente mortal só é curado quando se suprime a influência dessa mente sobre ele. E que eu achei interessante porque no inglês a gente se usa muito essa under the influence. Então, isso é muito comum nas estradas, a pessoa é parada e ela é presa ou leva uma multa por estar sob a influência de álcool ou de drogas. Né? Está dirigindo sob a influência, que fala assim no inglês. E aqui fala um paciente sob a influência da mente mortal ou de pensamentos que não vêm de Deus. Pensamentos errados, de crenças, de medos. Né? Só é curado quando se suprime a influência dessa mente sobre ele, eliminando de seu pensamento o estímulo errôneo e a reação errônea da força de vontade, e preenchendo o seu pensamento com as energias divinas da verdade. Né? Eu sempre sinto essas energias divinas da verdade. Agora, aqui, voltando a sob a influência, vamos pensar, orar, saber que todos nós estamos sob a influência da mente divina, que nos dá ideias corretas e pensamentos corretos. Estamos sob a influência do amor divino, que expulsa o medo da nossa consciência. O amor não existe medo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Então, estar sob a influência do amor ajuda a expulsar o medo. Né? Então, nós estamos sob a influência, mas não sob uma influência do erro, e sim sob a influência da verdade e do amor. Né? Na página 151, lemos: a mente humana não tem poder para matar nem para curar. Eu substituí aqui os pensamentos errados, ou os pensamentos que não vêm de Deus, não têm poder nem para matar nem para curar. E não exercem nenhum controle sobre o homem de Deus. Então, um pensamento de medo, que é impossível que um pensamento de medo venha de Deus, porque Deus é amor, e no amor não existe medo. Né? O amor lança fora o medo. Então, se você tem um pensamento de medo, você já sabe com absoluta certeza que esse pensamento não veio de Deus. Né? Porque é impossível o amor te dar um pensamento de medo, porque o amor só expulsa o medo. Né? Então, um pensamento de medo não tem poder nem para matar o nosso ânimo, nossa disposição, nem para curar, e não exerce nenhum controle sobre nós. A mente divina que fez o homem mantém sua própria imagem e semelhança. A mente humana se opõe a Deus e é preciso despir-se dela, como São Paulo declara, né? Despojar-se do velho homem. Tudo o que realmente existe é a mente divina e sua ideia, e se constata que nessa mente o ser inteiro é harmonioso e eterno. Né? O inteiro ser é harmonioso e eterno, ou a inteira existência é harmoniosa e eterna. Isso também é muito importante, eu sempre enfatizo, né, quando cai esse trecho aqui, porque é uma oração maravilhosa esse trecho. Né? Eu pensar para mim mesmo em oração,
tudo que realmente existe é a mente divina e sua ideia. E se constata que nessa mente o meu ser inteiro é harmonioso e eterno. Não inclui defeito algum, não inclui doença, dor alguma, né? Porque o meu ser inteiro está na mente divina e é harmonioso e eterno. Né? A minha existência inteira está na vida divina e é harmoniosa e eterna. E toda a existência, incluindo todos os animais, todas as plantas, todos os seres humanos, todos somos incluídos nessa existência inteira, que está na mente divina, que está na vida divina e é inteiramente harmoniosa e eterna. Né? O caminho reto e estreito consiste em ver e reconhecer esse fato, em ceder a esse poder e seguir as diretrizes da verdade. Então, mais uma vez, a palavra ceder, né? Yield, em inglês. Então, ceder a esse poder, né? Então, uma das outras formas de ceder é, lembra, não se intrometer, não pôr na sua experiência pensamentos de medo, de dúvida, não duvidar do bem. Eu já fiz muito isso, é um erro muito comum a gente duvidar do bem. Eu vou mandar esse livro para essa editora, mas eu já sei que ela não vai aceitar. Você já está duvidando do bem. Eu vou convidar, vamos supor que eu esteja apaixonado por uma pessoa, né? Vou convidá-la para sair, mas eu sei que ela não vai aceitar. Não, você já está produzindo ali a sua dúvida, a seu medo, a sua descrença. Isso não é ceder à harmonia da mente divina, né? Não é ceder ao poder de Deus. Você não está cedendo, não está deixando Deus agir, porque você está intrometendo ali no meio as suas descrenças, o seu medo, a sua falta de confiança no bem, né? Eu falo, mas eu já fiz muito isso, espero não fazer mais. Mas a mente humana está tentando se intrometer na ação divina, né? Impedir que a ação divina haja, sem querer, né? A gente faz isso sem querer. O duvidar de Deus é não ceder a Deus, né? Não ceder a esse poder, não dar passagem para Deus, não deixar Ele passar e entrar na sua vida, né? Isso é duvidar, né? E na página X, né, ou página 10 em Números Romanos, no prefácio, o princípio divino da cura fica comprovado pela experiência pessoal de todos aqueles que sinceramente procuram a verdade. Nós sinceramente procuramos a verdade, né? E podemos comprovar o princípio divino da cura. O pensamento cristão sem preconceitos é mais rapidamente tocado e convencido pela verdade. Preconceitos. Então, eu ouvi um testemunho ontem, né? Quem ouviu o Daily Lift, acho que de antes de ontem, uma praticista chama Deborah Hipsch. Ela é muito conhecida, né? Nos Estados Unidos, e ela contou que um cachorro dela estava ali mancando, parece, e ela levou o cachorro para o veterinário, e o veterinário fez um raio-x e falou, olha, ele está com câncer no osso, o osso dele está se desfazendo, né? Não tem cura. Aí ela chegou e falou, obrigado, né, pelo seu diagnóstico, eu vou levar o cachorro para casa. Ela levou o cachorro para casa e ficou orando 2 semanas, né, enxergando a verdade divina, da perfeição dessa ideia de Deus, que não pode ser acometida por uma doença, né, porque a doença não está na mente divina, e esse
esse cão, essa ideia estava na mente divina, né? E o ser inteiro dele era harmonioso e eterno, né? Ela orou reconhecendo a integridade, a perfeição desse cachorro, da criação de Deus, né? E ela viu que ele estava bem, né? Voltou a andar e estava tudo bem, e acabou levando de novo para o veterinário. Ele fez outro raio-x e viu que o osso estava recuperado, né? E ele ficou totalmente chocado, né? Mostrou para outros veterinários, todo mundo falou, isso é impossível, né? Não existe como um osso se recuperar. E ela falou, mas na ciência cristã tudo é possível, né? Eu orei por ele. E esse cara ficou tão abismado com a cura que ele começou a ler ciência e saúde, né? E a tentar aprender sobre a ciência cristã. Mas o que aconteceu ali? A praticista, ela justamente cedeu ao poder de Deus. Ela não veio com preconceitos. Qual é o preconceito? É o conceito de que alguma coisa é impossível, como uma cura, né? Falar, essa cura é impossível, isso é um preconceito. Deus não conhece impossíveis, Deus não conhece doença, Deus não conhece um cachorro doente, ou um cachorro com câncer no osso. Deus não sabe nada disso, Deus só sabe da sua criação perfeita, harmoniosa, e mantém essa criação perfeita. Então, esse ceder a esse poder é não tentar interromper a ação de Deus com descrença mortal, né? Com falar, isso é impossível. Falar que isso é impossível é você tentar interromper a ação de Deus, tentar entrar na frente de Deus, não ceder a Deus, não deixar Deus agir, né? E ela justamente, simplesmente cedeu à oneação de Deus. Não teve esses preconceitos de que alguma coisa pudesse ser impossível para Deus. E Deus agiu e a cura se manifestou. Quer dizer, na verdade, aquele cachorro nunca havia estado doente. Como ideia espiritual, ele sempre foi perfeito. Deus não conhece um desvio da harmonia, um retorno à harmonia. Isso é só os sentidos materiais que alegaram, mentiram e falaram que houve um desvio da harmonia e depois um retorno à harmonia. Mas para Deus, aquele cachorro foi perfeito o tempo todo, né? E é assim que na nossa oração a gente precisa enxergar o que Deus enxerga, né? Ceder à verdade divina. Na seção 5, né? Salmo 33, versículo 5, Deus ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Então, os jornais afirmam que a terra está cheia da maldade dos homens, mas Deus diz diferente, a terra está cheia da bondade do Senhor, não da maldade dos homens, né? Então, a gente pode pensar na lição como o jornal de Deus, né? Isso é o que Deus está falando para a gente, que é verdade, né? E na maioria das vezes, o oposto do que os sentidos materiais estão falando que é verdade. Em João 18, versículo 33, temos Pilatos julgando a Jesus, né, interrogando Jesus. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo, porque é o reino de Deus, né? Ele vive no reino de Deus e ele era filho de Deus, ele é filho de Deus. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Essa frase é muito importante, né? Porque se essa era a missão de Jesus, é a nossa missão também, dar testemunho da verdade. Para isso a gente nasceu, para isso a gente veio ao mundo, para dar testemunho da verdade.
né? E a gente ajuda os outros a conhecerem a verdade, assim como Jesus ajudou a nós a conhecermos a verdade, né? Dar testemunho da verdade é a nossa missão. Na página 280 lemos: a única desculpa para manter opiniões humanas e rejeitar a ciência do ser é a nossa ignorância mortal a respeito do Espírito. Ignorância que cede lugar somente, sempre cede, olha de novo o ceder aqui, ignorância que cede lugar somente à compreensão da ciência divina. Compreensão pela qual entramos no reino da verdade na Terra. O reino da verdade é um estado de consciência, né? Então aqui mesmo na Terra nós podemos elevar nosso estado de consciência até o reino da verdade, né? E aprendemos que o Espírito é infinito e supremo. O Espírito e a matéria não se misturam. Assim como a luz e as trevas não se misturam. Diante do Espírito e da luz, a matéria e as trevas desaparecem. E aqui eu lembrei de mais um testemunho dessa mesma praticista, Deborah Hipsch. Eu estava escutando um testemunho de 1993, né, que ela deu num programa de rádio. E o tema daquele programa era abuso, né? E essa praticista, na infância, ela sofreu abusos verbais, abusos psicológicos e abusos sexuais, né? Ela não entrou em detalhes, né? Mas ela disse que também eram abusos físicos, de apanhar também, né? Então ela teve uma infância horrível, e já pelos 20 anos ela conheceu a ciência cristã. Ela já deu outros testemunhos de que ela também estava prestes a se suicidar, né? Quando alguém apresentou a ela o Ciência e Saúde, ela começou a ler e abraçou a ciência cristã, né? Então, mas o que nesse testemunho ela falou? Que ela parecia que esses abusos faziam parte inevitável da vida dela. Afinal, como ser humano, ela tinha sofrido esses abusos. Não tinha como desfazer o passado. Mas ela pensou na parábola do joio e do trigo. E ela falou, esses abusos eram como se fosse o joio. E o meu ser é o trigo, né? O joio nunca se mistura com o trigo, né? Só parece que estão juntos ali, mas trigo é trigo, joio é joio, né? Então, essas experiências ruins que ela teve, esses abusos, são joio. Nunca tocaram o verdadeiro ser dela, que é espiritual, que está na consciência divina, né? Nos braços do amor divino. Então, ela entendeu que aquilo nunca tocou o verdadeiro ser dela, né? Assim como, e ela podia arrancar esse joio, né? Saber que aquilo não pode mais afetá-la, tocá-la, não faz parte do ser dela. Então, assim como na parábola, ela arrancou esse joio e jogou fora, queimou, né? Essas más lembranças, e ela perdoou essas pessoas que haviam cometido esses abusos, né? No sentido de saber que esse pecado não faz parte do ser delas também, assim como o joio não se mistura com o trigo, essas atitudes erradas deles como perpetradores, né? Esse pecado não faz parte do ser deles, foi só uma atitude, né? Pensamentos errados que os fizeram agir erradamente, mas nunca tocou o verdadeiro ser deles, né? E assim ela conseguiu perdoar, né? E eu lembrei, esse trecho é isso, o espírito e a matéria não se misturam, a verdade e o erro não se misturam, né? Assim como a luz e as trevas não se misturam. E nós estamos do lado da verdade, né? Somos protegidos pela verdade. E o erro não pode se misturar a nós, né? Então, um acidente, um abuso, uma doença, um pecado, não se misturam ao nosso ser,
né? Porque o nosso ser é 100% espiritual e é um com o ser de Deus. Então, um abuso, um acidente, um pecado, uma doença nunca tocam o ser de Deus e nunca tocam o nosso ser, porque o ser de Deus e o nosso são um, né? Na página 474, a verdade poupa tudo o que é verdadeiro. O inglês não diz não destrói, como está aqui no português, né? Em inglês é truth spares all that is true, né? O verbo spare é justamente poupar, ou proteger, ou guardar, né? A verdade poupa tudo o que é verdadeiro, né? Preserva tudo o que é verdadeiro, e nós somos verdadeiros, então a verdade nos preserva, nos poupa, né? Não deixa que nada nos destrua, né? Eu acho importante enfatizar isso, né? Exatamente como Mary Baker Eddy escreveu. Geralmente é muito único, então quando a tradução se desvia, né, eu vou lá e falo, olha, no original era assim. Então aqui na página, no Isaías, já na seção 6, Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. No inglês diz assim, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, né? Whose mind is stayed on thee, ou cuja mente permanece em ti, né? Então, realmente, quando o nosso pensamento permanece em Deus, fica firme em Deus, a gente está em perfeita paz. A gente perde a paz quando o nosso pensamento fica firme no falso testemunho dos sentidos materiais, né? Daí a gente fica atribulado. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as obras tuas fazes por nós. Então é Deus que faz, nós só cedemos, nós só somos uma transparência para Deus agir por nosso intermédio. Todas as nossas obras tuas fazes por nós. E não, página 420, a verdade e não o erro, o amor e não o ódio, o espírito e não a matéria governam o homem. Que lindo isso, né? É a verdade e não o erro que nos... É o amor e não o ódio, não o egoísmo. É o espírito e não a matéria, não o álcool, não as drogas, não os hormônios, não os genes. É o espírito e não a matéria que nos governa. São os pensamentos de Deus e não os pensamentos do mundo que nos governam. É a mente divina e não a mente mortal que nos governa. O fato de que a verdade vence tanto a doença como o pecado reanima a esperança deprimida. A gente fica com a esperança deprimida se a gente não acredita que a verdade vence tanto a doença como o pecado. Mas a verdade vence. Isso reanima a esperança deprimida. Na página 225, podes saber que a verdade, que é a verdade que começa a liderar, quando vês o pequeno número e a fidelidade de seus seguidores. E parece um pouco estranho essa frase por causa do pequeno número. Geralmente o raciocínio humano vai pensar, a verdade está liderando quando for um grande número de seguidores. Mas aqui está falando, pode saber que a verdade começa a liderar quando vês o pequeno número e a fidelidade de seus seguidores. Por coincidência,
não são muitas pessoas que estudam a ciência cristã aqui no Brasil. É um pequeno número, mas somos muito fiéis, né? E esse fato é um indicador de que a verdade começa a liderar quando vês esse pequeno número e a fidelidade de seus seguidores. É assim que a marcha do tempo conduz para a frente a bandeira da liberdade. Os poderes deste mundo combaterão e darão ordem às suas sentinelas para não deixarem a verdade passar, enquanto esta não adotar seus sistemas. Então aqui, transpondo isso em outras palavras, parece que sofremos oposição às vezes. Essa oposição vem do pensamento materialista, que não compreende o espírito, não compreende as coisas espirituais. E se opõe simplesmente por não compreender, não é por mal, né? Então, por exemplo, a indústria farmacêutica. Se a indústria farmacêutica ganha dinheiro com pessoas doentes e pessoas que ficam dependentes de remédios. E se por acaso a ciência cristã começasse a se difundir mais e menos pessoas dependessem de remédio, porque compreenderiam a ciência cristã, né? Essa ciência da cura pela mente divina. Claro que a indústria farmacêutica ia diminuir, mas e talvez ficasse um pouco, vamos falar mal da ciência cristã, porque a gente está perdendo clientes aqui, né? Mas, na verdade, por outro lado, as pessoas que fazem parte da indústria farmacêutica iam ver pessoas curadas, que nunca teriam sido curadas por remédios materiais, mas são curadas pela metafísica, que ela tem poder infinito, né? E cura o que os remédios não curam. Então, eles também iam ficar felizes de ver tanta gente curada, tanta gente não dependente da matéria, né? Eles iam desfrutar também dessa espiritualidade, né, e dessas bênçãos. Então, por mais que pareça que os poderes deste mundo combaterão, né, eles só vão combater enquanto não conhecerem, enquanto não verem os frutos. Quando conhecerem a verdade, quando verem os frutos maravilhosos da verdade, jamais vão combater, vão só apoiar, né? E a ciência, sem fazer caso da baioneta em riste, sem fazer caso da oposição, né? Da ignorância que se opõe à verdade, continua a sua marcha. Sempre há algum tumulto, mas também há um cerrar fileiras em favor da norma da verdade. Então, quem conhece verdadeiramente a ciência cristã, quem põe à prova e vê as curas e vê as bênçãos que ela traz, vai entrar nas nossas fileiras, vai ajudar a difundir essa ciência, né, para que mais pessoas desfrutem dessa bênção, né? E na página 418 lemos: a verdade é afirmativa e proporciona harmonia. E aqui eu pensei que às vezes a gente acredita que a gente precisa afirmar a verdade para que ela vire verdade, né? E realmente, para o sentido humano, faz parte do tratamento metafísico você negar o erro e afirmar a verdade. Mas isso é porque ajuda a gente, a consciência humana que ainda não está no patamar mais elevado, né? A consciência humana é que precisa disso. Negar o erro, afirmar a verdade. Mas não é que a verdade vai se tornar a verdade, é só que nós vamos aceitar melhor a verdade. E assim ela fica mais aparente para nós. Mas a verdade não precisa das nossas afirmações para ser verdade. Ela já é a verdade. Sempre foi e sempre será. Então, ela se afirma a si mesma, né? Então, isso é confortante saber que eu não preciso dar corda para a verdade ser verdade. Ela já está
se afirmando a si mesma. A verdade é afirmativa e proporciona harmonia. Ela já está fazendo a parte dela. A minha parte é simplesmente ceder a essa harmonia, abrir meu pensamento a essa harmonia, né? Dar passagem, dar meu consentimento para a harmonia entrar na minha vida, né? Então a verdade é afirmativa e proporciona harmonia. Toda lógica metafísica é inspirada por essa regra simples da verdade que governa toda a realidade. Então, muito obrigado por me acompanhar em mais esse estudo. É tão gratificante a gente estudar essa lição, né, e aprender tanta coisa boa com a ciência cristã. Então, muito obrigado e até a próxima.